Olá pessoal, tudo bem? O tema da nossa conversa hoje são os bens que encontram-se regulamentados no nosso Código Civil e a gente vai verificar quais são as regras de cada um e qual que é a importância deles dentro do nosso ordenamento. Então a gente vai começar falando dos bens imóveis. Todos aqueles bens que não podem ser removidos sem alterar qualquer tipo da sua substância serão considerados bens imóveis. Então, por exemplo, uma casa é considerado bem imóvel, um prédio é considerado bem imóvel. Por quê? Se eles forem tirados daquele lugar, se eles forem removidos, automaticamente a sua substância será alterada. Então, por esse motivo que eles são considerados como imóveis. E aí, qual que é a divisão que nós temos dentro do código com relação a esses bens imóveis? Nós temos lá os imóveis que são por natureza, como por exemplo o solo. Então, devido à forma como ele surge, nós temos o por acessão natural, que são as árvores e os frutos pendentes ainda, e eles são considerados imóveis porque, se retirados, vão perder a sua substância. Por destinação do proprietário ou do possuidor, então toda vez que o ser humano, toda vez que tiver força humana para construir algo que for, se for retirado do solo, vai prejudicar, a gente também vai chamar de bens imóveis, tá? Por acessão física ou justa posição, no exemplo, as ferrovias. Então, os trilhos dos trens são considerados bens imóveis a partir do momento que constroem-se a ferrovia, ou por determinação legal. O artigo 80, ele informa que são considerados bens imóveis os direitos reais sobre esses bens e as ações que os asseguram, e o direito à sucessão aberta, tá? Então, a gente tem lá, bens imóveis são aqueles que, se modificados de lugar, perdem a sua substância, e eles podem ser considerados por natureza, por acessão natural, por destinação do proprietário ou possuidor, ação física ou justa posição, ou por determinação legal. Então, aí a gente tem a divisão com relação aos bens imóveis. Com relação aos bens móveis, são aqueles que podem ser retirados, podem ser transportados para outro lugar por força própria ou por força estranha, e mesmo assim eles não perdem a sua substância ou não perdem a sua forma. Por exemplo, livros, celulares, cachorros, são todos considerados bens móveis que podem ser transportados de um lugar para o outro e que eles podem fazer isso por força própria ou por força estranha, sem que tenha nenhum problema de perder a sua substância ou perder a sua. Então, assim como nós temos lá nos bens móveis, nós também vamos ter a divisão, então, aqui nos bens móveis. Quando a gente tem a divisão dos bens imóveis, a gente também vai ter nos bens móveis. Nós temos lá, então, por natureza, que podem ser os semoventes, aqueles que se movem por força própria, por exemplo, os animais. Nós temos o propriamente dito, que os que admite a remoção por força alheia sem nenhum tipo de dano. Então, o celular, o livro, o dinheiro, eu posso movimentá-los, eles vão ser movimentados por uma força alheia e não vão sofrer nenhum tipo de dano por causa disso. Por acessão natural, que são as árvores e os frutos pendentes. Por determinação legal, que são aqueles bens que a lei determina que eles vão ser considerados como bens móveis, ou por antecipação, por vontade humana, em função da finalidade econômica com relação àquilo. Aqui eu faço algumas observações referente a isso. Primeiro, os bens móveis, por determinação legal, eles podem ser cedidos independentemente de outorga uxória. O que vinha a ser a outorga uxória? É a autorização do cônjuge para que possa ser feita lá uma eventual venda. Então, para os bens móveis, não é necessário a outorga. A outorga é necessária apenas para os bens imóveis, quando o regime de casamento for qualquer um, exceto a separação total de bens.
Os bens separados provisoriamente de um prédio para o emprego posterior no mesmo mantêm a qualidade de imóvel. Então, por exemplo, os vitrais de uma igreja, se eles forem retirados apenas para limpeza ou apenas para restauração, eles vão ser considerados bens imóveis. Agora, se eles forem retirados e descartados, automaticamente serão considerados bens móveis. Então, a gente precisa verificar aí qual é o motivo da retirada e se esse bem ainda vai continuar sendo usado ou não. Os bens imóveis não podem ser alienados, hipotecados ou gravados de ônus real pela pessoa casada sem a anuência do cônjuge, ou seja, sem a outorga uxória, exceto no regime da separação absoluta de bens. Então, vejam aqui que na primeira observação a gente está falando dos bens móveis. Então, para os bens móveis, eu não dependo de outorga uxória, tá? Para os bens imóveis, é necessária a outorga uxória, exceto para o regime da separação absoluta de bens. Formas de aquisição dos bens imóveis. Nós temos formas de aquisição para os bens imóveis, assim como a gente tem formas de aquisição para os bens móveis. Nos bens imóveis, nós temos lá o registro, a accessão, a uso capião e o direito hereditário. Quando a gente fala, então, do registro, que é a principal forma de transmissão dos bens imóveis, a gente vai ter de pensar que o bem imóvel ele só vai ser transferido a partir do momento que ele for registrado no cartório de registro de imóveis. Então, a gente precisa lembrar quais são os conceitos de matrícula e quais são os conceitos de escritura. Escritura, que é feita no tabelionato, é simplesmente o contrato de compra e venda. Enquanto esse contrato não for levado a registro na matrícula do imóvel, nós não vamos poder falar que esse bem foi adquirido. Então, para adquirir o bem imóvel é necessário o registro. Nós temos depois a accessão, a uso capião e o direito hereditário. A accessão, que está no artigo 1248, é definida como uma forma de aquisição de propriedade imóvel que resulta de processo de incorporação de determinado bem ao solo. Então, são formas de aquisição, são formas de incorporação que, na maioria das vezes, resultam por uma força natural e cada uma lá com a sua característica. As características com relação às formas de accessão são as seguintes. Nós temos lá a aluvião, que é o aumento lento e gradual, de forma imperceptível de terras ao longo das margens correntes ou pelo desvio de suas águas. Então, se a gente for pensar num rio que passe ao fundo de uma propriedade rural, se esse rio tem o seu caminho desviado por algum motivo, aquela terra, aquela parte de terra na qual o rio passava, a partir de agora faz parte da propriedade da residência, do imóvel que está ali naquela direção. Então, a aluvião, ela acontece de forma lenta e gradual, quase imperceptível, tá? Tendo lá esse aumento ao solo. Nós temos a avulsão, que é o aumento decorrente de uma força violenta e de uma forma abrupta, que isso vai acontecer. Normalmente, um exemplo que a gente tem são os terremotos. Então, uma parte de terra ocorre de soltar de um prédio vizinho e se juntar ao outro prédio de uma forma violenta e por força natural, que é o mais importante. Nós temos o alvéol abandonado, que é o leito exposto do rio, que passa a pertencer aos proprietários que morram em linhas em direção a esse alvéu. E nós temos as formações de ilhas, que são aquelas porções de terras que surgem. E aqui o importante é o seguinte: o que interessa para o Código Civil com relação à formação de ilhas são aquelas formações de ilhas que ocorrem em rios particulares, ou seja, rios não navegáveis. Por quê? Formação de ilha que acontece em rios não navegáveis, aquela porção de terra passa a pertencer ao proprietário ribeirinho na direção da porção de terra que surgiu. Enquanto a gente está falando de rios navegáveis, isso vai pertencer ao Estado, à União, ou município ou Distrito Federal, depende de qual rio que a gente vai estar falando. Então, as formas de accessão são aluvião, que é um aumento lento e gradual,
a avulsão, que é decorrente de uma força natural e violenta, o alvéolo abandonado, que é o leito exposto do rio, e nós temos as formações de ilha. Então, de uma forma resumida, quais são as formas de aquisição dos bens imóveis? O registro, a accessão, a uso capião, o direito hereditário. Dentro da accessão, nós temos aluvião, avulsão, alvéolo abandonado e formação de ilhas, tá? Todas são formas de aquisição referente ao bem imóvel. Com relação aos bens móveis, nós temos lá as formas de aquisição. A tradição, que é a mais conhecida, né? Que é a entrega do bem, que é o direito real. A partir do momento que este bem ele é entregue, o bem móvel não tem necessidade de registro. A partir do momento que ele entregue, você passa a adquirir este bem. Nós temos a uso capião, a ocupação, achado de tesouro, especificação, confusão, comistão e adjunção. Confusão, comistão e adjunção são os tipos de mistura, tá? A tradição, a entrega do bem, a uso capião, a ocupação e o achado de tesouro, que nós vamos dar uma olhadinha agora. Com relação à ocupação, a legislação descreve como ato de assenhorar de coisas sem dono para logo lhe adquirir a propriedade, não sendo essa ocupação por defesa em lei. Então, a ocupação é assenhorar, é pegar para si algo que não tenha dono, e é importante verificar se realmente não existe esse dono, se não existe realmente um proprietário, se não existe realmente um possuidor, e se não existindo, você vai adquirir a propriedade com relação a este bem. O achado de tesouro é depósito antigo de pedras preciosas ou de moedas que esteja enterrado ou oculto e cujo dono não se tenha memória. Com relação ao achado de tesouro, eu tenho algumas observações. Primeiro, esse tesouro precisa estar guardado, enterrado ou escondido e o proprietário não se lembra dele. Segundo, dinheiros que são guardados dentro de livros e descobertos depois de um longo período não é achado de tesouro, tá? Porque essa pedra precisa estar enterrada, esse dinheiro precisa estar enterrado para que a gente possa falar em achado. Bens que porventura são colocados e enterrados em parede têm lá também características de achado de tesouro. O achado de tesouro, o proprietário o proprietário tem que ter esquecido, né? Que não tenha mais na memória a questão com relação àquilo. E aí, a minha última observação refere-se ao seguinte: se porventura você contrata uma pessoa para procurar esse tesouro, o que for localizado vai pertencer àquele que contratou. Se porventura uma terceira pessoa acaba por localizar esse tesouro, ele precisa ser feita uma divisão meio a meio com relação ao bem que foi encontrado. Referente à especificação, é quando você transforma a matéria-prima em algo novo, mediante trabalho ou indústria. Exemplo disso é a tela em branco. Você adquire a tela em branco, isso é a matéria-prima. A partir do momento que aquela tela em branco se transforma em uma obra de arte, a gente tem a especificação. Você compra um pedaço de argila, a partir do momento que essa argila se transforma em uma arte, a gente tem lá a especificação, que é a transformação da matéria-prima em algo novo, em espécie nova. Ainda dentro das formas de aquisição dos bens móveis, nós temos as misturas, que é a confusão, a comistão e a adjunção. A confusão é quando você tem lá misturado coisas que estão no seu estado líquido. Então, por exemplo, se nós temos lá duas cargas de álcool e de água e de gasolina, se porventura essas cargas se misturam, a gente não tem como fazer a divisão com relação a elas. Então, a gente vai precisar verificar lá as formas de indenização com relação a isso. Com a combustão, é a mistura de coisas sólidas, tá? Então, se a gente pensar lá num sal e num açúcar, a partir do momento que ocorre essa mistura, e também não é possível separar, a gente vai precisar observar lá quais são, qual é a forma de indenização com relação a isso. E nós temos a adjunção, que é a justaposição de uma coisa à outra. E se eu destacar essa justaposição,
uma das coisas vão sair danificadas. Se a gente pensar num selo extremamente importante para um colecionador, a partir do momento que ele cola esse selo no álbum, ocorreu a adjunção. Por quê? Se esse selo for retirado, ele vai perder as suas propriedades, né? Pode eventualmente vir a rasgar. E o álbum também pode perder as suas propriedades. Então, a adjunção é a justa posição de uma coisa a outra, impossibilitando que elas sejam destacadas, tá? E aí, dessa forma, o dono da primeira adquire a segunda, observando a acessão com relação a isso, ok? Então, essas são as formas de aquisição dos bens móveis e principalmente das misturas, confusão, comistão e adjunção. As regras com relação às misturas, com relação à comistão, à confusão e à adjunção. Nós temos lá, as coisas vão pertencer aos respectivos donos se puderem ser separadas sem nenhum tipo de danificação. Então, a gente vai falando de uma mistura de coisas sólidas, que é a comistão. Se a gente misturar uma carga de feijão com uma carga de arroz, é possível fazer essa separação. Então, automaticamente, cada qual vai ficar com os seus bens. Se a separação for impossível ou muito onerosa, surgirá condomínio forçado entre os donos das coisas. Se não for possível fazer a separação com relação a estes bens, automaticamente vai ser constituído condomínio, referente àqueles bens que foram misturados e impossíveis de serem separados. Se uma das coisas puder ser considerada principal, o dono desta será dono do todo e indenizará os demais. Então, se a gente tiver lá um aro de ouro e uma pedra de diamante. A pedra de diamante ela é a principal com relação a esse anel. Se essa pedra de diamante for colocada no anel e for impossível de ser separada novamente, aquele que é dono vai ser dono de tudo e deverá indenizar os demais. E aí também é necessário ver os casos de má-fé referente às misturas, para ver se as formas de indenização permanecem ou não, que está no artigo 1273 do Código Civil. O artigo 1273, ele trabalha com o seguinte texto. Ele fala o seguinte: se a confusão, comistão ou adjunção se operou de má-fé, a outra parte caberá escolher entre adquirir a propriedade do todo, pagando o que não for seu, abatida a indenização que lhe for devida, ou renunciar ao que lhe pertence, caso em que será indenizado. Então, é necessário verificar se essa mistura aconteceu de boa-fé ou de má-fé, para poder ser verificadas as formas de indenização referente a isso. Continuando com os conceitos de bens, nós temos lá os bens incorpóreos, aqueles que não têm existência, aqueles que não são possíveis de pegar, tá? Mas que possuem um valor econômico. Então, nós temos lá as questões de intelecto, por exemplo, os direitos autorais. E nós temos os bens corpóreos, que têm existência material, passível de ser pego, passível de ser tocado. Bens fungíveis e infungíveis. Aqui é muito importante a gente observar as diferenças, porque bens fungíveis e infungíveis são bens utilizados nos contratos de empréstimo e que fazem toda a diferença quando a gente vai conceituar mútuo e comodato, tá? Bem fungível, ele é muito característico dos bens móveis, sendo resultado da comparação entre duas coisas equivalentes, considerando dessa forma os bens homogêneos substituíveis entre si. Então, quando a gente fala em bens fungíveis, são aqueles bens que podem ser substituídos um pelo outro, que não vai fazer diferença. Por exemplo, o dinheiro. Num contrato de empréstimo de mútuo, se ocorre um empréstimo de R$50, para a pessoa que vai pagar esse valor de volta e a pessoa que vai receber, não precisa ser feito o pagamento com a mesma cédula, com o mesmo número de série. Você pode me devolver esses R$50 em 5 notas de 10, como você pode me devolver esses R$50 em notas em 25 e 25, como você pode me devolver esses R$50 em cheque. Por quê? Porque o dinheiro pode ser substituído entre si, tá? Então, eles são considerados bens homogêneos, ou seja, eu posso substituir. O infungível,
pela sua qualidade individual, pelo seu valor, ele não pode ser substituído sem que acarrete uma alteração de seu conteúdo. Então, o infungível é aquele que só tem aquele bem com aquelas características, então por esse motivo ele não pode ser substituído, tá? Muito característico dos bens imóveis, dos automóveis também, tá? Muito característico no contrato de comodato, aonde você faz o empréstimo de um bem infungível, ou seja, ao término do contrato é necessário se devolver o mesmo bem que lhe foi emprestado. Aqui tem exemplo do quadro do Romero Brito, ou qualquer outro tipo de obra de arte, né? A partir do momento que eu compro um quadro do Romero Brito, eu não quero que você me entregue um quadro do Picasso. O que foi comprado foi um quadro do Romero Brito. Por esse motivo, é um bem infungível. Então, bem fungível, próprio de bens móveis, que podem ser substituídos por outros. Bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos em hipótese alguma. Bens fungíveis e bens infungíveis, nós temos algumas observações. A primeira: o devedor libera-se de sua obrigação, entregando ao credor uma coisa em substituição à outra, desde que o mesmo gênero, qualidade e quantidade, observando que não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar a melhor. Isso refere-se aos bens fungíveis. A partir do momento que é entregue um bem fungível, tá? Pode-se ocorrer a substituição pelo mesmo gênero, qualidade e quantidade, devendo ser observado o seguinte: que aquele que tem de devolver não pode entregar a coisa pior do que foi dada e nem é obrigado a emprestar algo 100% melhor. Então, vamos seguir o seguinte exemplo. Eu tenho o empréstimo de um cavalo. Esse cavalo que foi emprestado é um cavalo que não possui uma raça definida, não é um cavalo típico de corridas, é um cavalo mais utilizado para serviços domésticos ou para uma simples montaria. E, ocorrendo isso, tá? O cavalo, nessas características, ele se torna um bem fungível, ou seja, você pode me devolver no mesmo gênero, qualidade e quantidade, tá? Se acontece alguma coisa com o cavalo e ele venha a morrer, o que aquele que emprestou aguarda? Que seja devolvido o mesmo gênero, qualidade e quantidade. Ou seja, aquele que tem que proceder à devolução, ele não precisa entregar um cavalo manga larga, mas ele também não pode me entregar um cavalo com idade superior àquela que o meu animal possuía, tá? Então, eu tenho que manter o gênero, cavalo, qualidade e quantidade com relação a isso, tá? Não precisa ser entregue o pior, mas também não precisa ser entregue o melhor. Com relação aos infungíveis, se a dívida é de coisa certa e específica, o devedor não se libera da obrigação enquanto não entregar o bem específico. Enquanto no bem fungível ele pode ser substituído pelo mesmo gênero, qualidade e quantidade, no bem infungível não. No bem infungível tem que ser devolvido o bem que foi emprestado, nas mesmas características do momento do empréstimo. Com relação às obrigações, nós temos lá a obrigação de fazer, que ela pode ser fungível ou infungível. Na obrigação de fazer fungível, a prestação pode ser realizada por outra pessoa, tá? Não tem problema com relação a isso. E normalmente ela não requer nenhum ato técnico ou de algum tipo de especialização. Se eu contrato um pintor para fazer um serviço no meu domicílio, a partir do momento que eu celebro isso, eu posso celebrar uma obrigação fungível, ou seja, pode vir José fazer a pintura, como pode vir Pedro fazer a pintura. Por quê? É uma obrigação fungível. O que me interessa é que a casa seja pintada. Agora, quando eu tenho uma obrigação de fazer infungível, é uma questão personalíssima. Eu estou contratando aquela pessoa, tendo em vista as suas qualidades, a sua habilidade e a sua técnica. Então, se eu contrato para fazer a pintura da minha casa os gêmeos, os pintores famosos, eu quero que os gêmeos venham fazer a pintura. Eles não podem me mandar outro tipo de profissional. Por quê? Contratei eles tendo em vista a qualidade pessoal, habilidade técnica, que não são substituídas por outras pessoas.
Então, nós temos lá a obrigação de fazer fungível, que pode ser realizada por outra pessoa, uma vez que não requer técnica e nenhum tipo de especialização. E nós temos a infungível, que é a personalíssima, tá? No momento em que eu fiz o contrato tendo em vista a habilidade técnica e também a qualidade pessoal daquela pessoa na qual eu estou contratando. Ainda dentro da fungibilidade, nós temos aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, a moeda. Fungível e infungível. Ela pode ser fungível, tá? Na regra, ela é fungível, mas ela pode se tornar infungível para um colecionador. Então, por exemplo, as moedas que nós tivemos das Olimpíadas, tá? Para qualquer pessoa, ela é uma moeda fungível. Ela pode ser substituída por outra no mesmo gênero, qualidade e quantidade. Mas para um colecionador, a moeda da bandeira, por exemplo, ela não pode ser substituída por outra. Boi, fungível e infungível. Via de regra, ele é infungível, tá? Se emprestado a um vizinho para serviços de lavoura, deve ser devolvido. Se, porém, foi destinado ao corte, pode ser substituído por outro. A partir do momento que eu estou criando cabeças de gado, se eu empresto para que seja feito um serviço, eu espero que este mesmo bem seja devolvido. Agora, se eu estou criando para vender para um frigorífico, automaticamente não me interessa, ele pode ser substituído por outro. Cesta de frutas, fungível e infungível. Se ela for emprestada para questões de ornamentação, ela se torna infungível. Ou seja, se eu empresto essa cesta de frutas para que ela possa fazer parte de um cenário numa peça de teatro, ou que ela possa fazer parte de uma decoração num buffet, ela está sendo emprestada para ornamentação. Dessa forma, ela vai ser considerada infungível. Caso contrário, ela é considerada fungível, porque ela pode ser substituída por outra do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Bens divisíveis são aqueles que podem ser fracionados sem alteração da sua substância, sem diminuição considerável do valor, prejuízo do uso a que se destinam. Os bens divisíveis são aqueles, então, que eles podem ser divididos em vários pedaços, tá? Mas essa divisão não diminui de forma considerável o valor e nem causa um prejuízo. Então, por exemplo, uma saca de café. Essa saca de café, ela pode ser dividida em sacos menores de 1 quilo cada um. Isso não vai diminuir o seu valor e também não vai causar nenhum prejuízo para a saca. Bens indivisíveis são aqueles que, se forem fracionados, perdem a sua substância e também perdem a diminuição com relação ao seu valor. Por exemplo, um animal. Se um animal ele for dividido, ele perde a sua substância, tendo em vista o seu falecimento, e ocorre a diminuição com relação a esse valor. Um celular. Se uma pessoa fica com a bateria e a outra fica com o aparelho, ele foi fracionado, perdendo a sua substância e com isso também perdendo o seu valor dentro do mercado. Classificação de bens indivisíveis, aqueles que, se forem divididos, perdem a sua qualidade. Nós temos lá, por natureza, são aqueles que não podem fracionar, que, se for fracionado, vai ser considerado lá prejuízo de valor e prejuízo àquilo que ele se destina, por exemplo, o automóvel. Os indivisíveis por determinação legal, a lei determina que não cabe nenhum tipo de divisão, como, por exemplo, a hipoteca. E aí nós temos os indivisíveis por vontade das partes. As partes envolvidas estipulam que aquele bem, apesar dele ser divisível, ele vai se tornar algo indivisível, tá? Ou seja, esse bem vai se transformar em um condomínio entre as partes envolvidas. É importante, com relação aos indivisíveis por vontade das partes, a gente prestar um pouquinho de atenção no artigo 1320 do Código Civil, que fala o seguinte: a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. Ou seja, se for considerado um bem divisível transformado em indivisível pela vontade das partes, vai ser constituído o condomínio. O 1320, parágrafo 1º, fala: podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior.
O prazo máximo que uma coisa que é divisível pode ser considerada indivisível, prazo máximo de 5 anos. 1320, parágrafo 2º. Não poderá exceder 5 anos a indivisão estabelecida pelo doador ou pelo testador. Então, se a coisa for considerada por meio de doação ou por meio de testamento divisível, porém ela é considerada indivisível por doação ou por testamento, essa indivisibilidade não pode ultrapassar o prazo de 5 anos. Então, indivisíveis por vontade das partes, as partes estipulam um contrato informando que, apesar do bem de ser divisível, ele se torna indivisível, porque elas assim querem, tá? Criando assim um condomínio entre as partes. Esse condomínio que foi criado, ele não pode ser um prazo superior a 5 anos. E se o deudor ou testador informou, exigiu que aquele bem fosse considerado a partir de agora indivisível, essa obrigação também não pode ultrapassar esse prazo de 5 anos. Temos lá os bens consumíveis e os inconsumíveis. Os bens consumíveis são aqueles que logo que você tem o primeiro uso, automaticamente eles se destroem, tá? Então, a gente tem um exemplo dos alimentos. Você adquire o alimento, a partir do momento que ele é consumido, ele se destrói, tá? E aí pode ter ele pode ser consumível de fato, pela própria natureza dele, ou juridicamente consumível, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. E nós temos os inconsumíveis, são aqueles que podem ser usados de forma contínua, impossibilitando que perca a sua integralidade. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos, tá? Coisas inconsumíveis. Elas podem se transformar em algo consumível se destinado à alienação. Então, como funciona isso? A roupa, via de regra, ela é inconsumível. Por quê? Ela não se acaba logo depois do seu primeiro uso, né? Você pode utilizá-la várias vezes. Isso com relação ao consumidor. Com relação ao vendedor, essa coisa que é colocada no mercado, né? Qual que é a intenção da loja? Que ela seja adquirida. Ela sendo adquirida, automaticamente ela sai lá com relação do seu estoque. Então, para o consumidor, ela é algo inconsumível. Para a loja, ela é algo consumível. A partir do momento que o consumidor compra, para a loja, ela deixa de existir. É o que nós chamamos de consuntibilidade jurídica. A consuntibilidade, ela não decorre da natureza do bem, e sim de uma questão econômica jurídica que envolve as partes, tá? Outro exemplo, as frutas são consumíveis. Agora, se elas forem emprestadas para uma exposição, a gente tem lá a exposição do morango, exposição do caqui, exposição do pêssego. Se elas forem destinadas para isso, elas se tornam, então, inconsumíveis naquele momento que é a exposição. Bens singulares. Os bens que, embora reunidos, são considerados independentes um do outro, tá? São singulares, portanto, quando considerados na sua individualidade. Nós temos a árvore, nós temos o livro, nós temos o carro, ou eles são coletivos, né? São os constituídos por várias coisas singulares que formam lá um conjunto do todo. Então, no caso da árvore, a gente tem a floresta, no caso do livro, a gente tem a biblioteca, no caso do carro, a gente tem a frota, tá? E por que que a gente observa isso? Porque se um bem que esteja no coletivo gerar algum tipo de problema, o coletivo não pode ser qualificado como o todo está prejudicado, tá? Se é adquirida uma frota de carros e um carro gera algum tipo de problema, é possível fazer a devolução desse carro e não a devolução do todo, tá? Com relação aos coletivos, nós temos lá a universalidade de fato. Então, nós temos pluralidade de bens singulares que pertencem à mesma pessoa. Quando ocorre uma doação, a gente pode ter a doação de vários bens singulares que vão pertencer a uma única pessoa. Por exemplo, a doação de uma biblioteca. Universalidade de direito, que são complexos de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. A herança, porque dentro da herança nós temos lá, a gente pode ter um eventual testamento, a gente tem a abertura de sucessão, nós temos o quinhão que vai pertencer a cada herdeiro, tá? Então, a gente tem uma universalidade de direito com relação a estes bens. E, para terminar, nós temos os bens reciprocamente considerados, né? Quais são esses bens?
Nós temos o bem principal, que é o que tem existência própria, ou seja, ele não depende de ninguém para poder existir. Ele está lá no artigo 92 do Código Civil. E nós temos os bens acessórios, que são aqueles que dependem do principal. O artigo 92 fala assim: principal é o bem que existe sobre si, abstrato ou concretamente. Acessório é aquele cuja existência sobrepõe ao principal. Ou seja, o acessório, ele sempre vai seguir o principal. O principal tem existência própria, enquanto o acessório depende do principal para poder existir. Então, aqui os exemplos. Nós temos o solo, que é um principal, ele existe por si. Nós temos a árvore, que é o acessório do solo. Se o solo deixa de existir, automaticamente a árvore também deixa de existir. Nós temos um contrato de locação. O contrato de locação é o principal, sendo que a ele pode estar acoplado um contrato de fiança e uma cláusula penal, que são os acessórios. Se o contrato de locação deixa de existir, se as partes não querem mais celebrar o contrato de locação, automaticamente o contrato de fiança e a cláusula penal, que são os acessórios, também perde o sentido da sua existência. Com relação aos bens acessórios, nós temos os produtos, tá? Que são as utilidades que se retiram da coisa e com isso vai se diminuindo a quantidade. Por exemplo, a pedra de uma pedreira. A partir do momento que ela se reproduz de forma automática, mas conforme vai se retirando, vai se diminuindo a quantidade. Por esse motivo que algumas pedreiras são lá consideradas inativas, porque não tem mais o que ser retirado delas. Os rendimentos, que são os frutos civis ou prestações periódicas em dinheiro, tá? Que são pagas. Exemplo, o aluguel. Então, um tem o direito de uso e de gozo, mas em contrapartida faz o pagamento desse aluguel. E nós temos as benfeitorias, que são as obras ou despesas que se fazem no bem móvel ou imóvel para conservar, para melhorar ou para deixá-lo mais bonito, tá? São espécies de bens acessórios. Por quê? Ocorrendo o falecimento, ocorrendo a destruição do bem principal, automaticamente para de ter esses bens acessórios. Ocorrendo lá o fechamento da pedreira, deixa de ter a pedra. Encerrando-se o contrato de locação, deixa-se ter o aluguel. Encerrando-se o bem móvel ou imóvel, deixa de existir eventuais benfeitorias neste bem. Pessoal, essas são as minhas dicas e as minhas observações referente aos bens, tá? Espero ter ajudado a esclarecer eventuais dúvidas. Eu deixo aqui, mais uma vez, as nossas redes sociais, o blog, o Facebook, o canal no YouTube. É importante que você se inscreva no canal no YouTube, acione o sininho lá, para toda vez que tiver alguma novidade no canal, você seja o primeiro a receber esses vídeos, tá? Curta a nossa página no Facebook, porque às vezes alguns materiais são postados exclusivamente para os seguidores. E não deixe de observar o blog, que agora tem lá uma aba com jogos e ilustrações para fixação de conteúdo. Tudo bem? Nos encontramos na próxima. Até lá!